e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Eita coisa boa e poderosa. Pastor Moreira, abençoado. Tudo bem, querida? Tudo bem? Bom dia, com alegria. Bom ver, você tá todo azul, rapaz. Tudo atrás azul, sua camisa azul. Tá bonito o cenário, viu? Preparei para compensar, né? Amigo, já orei. Vamos à mensagem. Deus te use poderosamente. Louvado seja o Senhor. Saudações ao povo amado. Saudade, né? Deixa eu dar explicação. Eu passei uns dias sem aparecer aí, mas estava aqui, viu? Alguns me viram aí. Passei uma semana com Covid aí, novamente. Eu estou batendo recorde aí. De Covid não morro mais, né? E aí veio pós-Covid, aí ajustando algumas coisas aqui com visitas, aí a gente está com a rotina modificada, então não pude ligar aqui câmera, acender luz, mas estava aqui ligado. Hoje eu vou trazer uma mensagem para a gente pensar, analisando as tentações ou a tentação de Jesus. Embora a gente tenha ali 3 propostas do tentador, a tentação se resumia em uma só. O convite para Jesus usar a sua divindade e agir independente de Deus. Agir na sua própria força. E aí seria derrotado, ou se ele vencesse como divino, como Deus, ele não seria nosso representante. E com isso, tem algumas nuances para a gente analisar daquelas tentações, que é possível fazer aplicações à nossa vida cotidiana. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler no capítulo 3, a partir do versículo 16, e em seguida, a gente vai seguindo com o capítulo 4, dos versos 1 ao 11. Então, acompanhe comigo aí, Mateus 3, versos 16, 17, e depois seguindo com Mateus 4, versos 1 ao 11. Porque são 2 eventos que estão interligados. E a nossa mensagem vai analisar a conexão destes 2 acontecimentos. Vamos ler juntos. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, ou onde foi tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E também está escrito: eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto
mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-se, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. A síntese da mensagem hoje é que a todo indivíduo que é batizado, é concedido o título, o direito legal de se tornar filho de Deus. E por isso, ele se torna o alvo dos ataques de Satanás. Na nossa mensagem hoje, nós vamos ver como lidar com isso, com a ideia de que um filho de Deus enfrenta perseguição, ataques, sofrimento. Você pensou que ao se entregar a Jesus e ser batizado, todos os problemas iriam desaparecer? Vamos ver na história de hoje, ou nesse relato de hoje, vamos com essa mensagem, ver que em muitos casos, agora é que os problemas surgem. Quando eu me batizei, eu tinha enfrentado o que eu achava que era uma terrível perseguição, porque eu tinha que ficar dando satisfação em cada esquina da cidade, o que estava acontecendo comigo. As pessoas perguntavam: você está seguindo aqueles crentes lá, rapaz? Você está saindo para aquele negócio lá, né? Naquele circo lá, porque tem uma tenda armada no formato de um circo. Eu ficava dando explicação das coisas que eu estava descobrindo, dando os argumentos. Não é bem assim. Tá? E tive problemas com meus pais, como eu falei com vocês, ficaram enfurecidos. Então eu achava que no dia do batismo, após o batismo, eu ia ficar em paz, o diabo ia desistir. Mas quando eu cheguei em casa, achei uma carta da obreira bíblica, serva de Deus, a irmã Noveli Bastos, ela dando a carta de incentivo e terminava a carta dizendo: e lembre-se que a guerra começou agora. Eu falei: não, pensei que tinha acabado. Estava começando. Mais tarde, eu viria entender perfeitamente o que ele estava me dizendo. Vamos ao texto de hoje. Como nós sabemos, Jesus veio ao mundo para ser primeiramente para morrer por nós, para salvar o pecador. Ele veio, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele fala isso. Mas enquanto ele aqui viveu, exercendo seu ministério, atendendo as pessoas, ele procurou ser, e de fato o foi, um exemplo, um modelo de ser humano. Como é que Deus queria que nós vivêssemos? Como era que pelo menos o primeiro Adão deveria ter vivido? E assim, tanto nas palavras proferidas, como na forma como ele reagiu ou se relacionou com todas as circunstâncias que o cercaram, constituem para nós um exemplo. E Jesus estava passando preciosas lições para nós. E um dos exemplos que ele passa, que transmite para a humanidade, é o seu batismo e depois a sua experiência com a tentação. Alguma vez você já se perguntou por que Jesus foi batizado, visto que batismo é para a remissão de pecados e Jesus não tem pecado? E a resposta é que Jesus foi batizado, primeiro, para nos ensinar como é que se faz. E segundo, para nos revelar o que acontece quando uma pessoa é batizada. Como é que se faz? Tendo consciência de seus pecados, você voluntariamente escolhe, vai para um local onde tem água e é batizado por uma autoridade que tenha autoridade para fazer isso. Um pastor, ele é escolhido, separado por Deus para fazer estes ritos do batismo. Então, o batismo deve revelar arrependimento, conversão, decisão de mudança, que está relacionado com o arrependimento e com a conversão, e a pessoa vai por própria vontade. Por isso que a gente não
não batiza crianças, porque não tem o apoio bíblico. Jesus não foi batizado como bebê. Ele foi dedicado por seus pais. Os pais fazem a dedicação da criança ao Senhor. Mas o batismo é uma cerimônia individual. Eu escolho ser batizado. Eu quero entregar a minha vida para me tornar filho de Deus. E aí vem a segunda coisa. O que acontece quando a pessoa é batizada? A primeira coisa que acontece, do ponto de vista legal, é que essa pessoa se torna filha de Deus. Até que você tome a decisão de ser batizado, você não é filho de Deus legítimo. Você está na condição de filho da desobediência. Aí você se converte e você é recebido como filho de Deus. Segundo os Coríntios 6, versos 16 e 17, fala sobre isso. Abandone o mal, volte para o Senhor, venha para o Senhor como você está, mas Deus vai lhe receber como filho. Por isso que na parábola do filho pródigo, o pai coloca o anel. O anel não era joia. O anel era um símbolo, uma marca de filiação. Sandálias nos pés era um acolhimento de filho. Então, quando nós somos batizados, nós nos tornamos filhos de Deus. Amém por isso? E tem uma segunda coisa que acontece. Quando a gente é batizado, nós também somos revestidos de Cristo. Está escrito em Gálatas 3, versículo 27, pois todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, a justiça de Cristo é posta sobre o Filho de Deus que se entregou, ou aquele ser humano que se entregou a Jesus Cristo. Primeira coisa, você se torna filho de Deus. Segunda, você é revestido de Cristo, mas tem uma terceira coisa. Qual é a terceira coisa que o texto revelou? O Espírito Santo desce sobre essa pessoa e passa a morar dentro da pessoa. 3 coisas maravilhosas acontecem quando nós somos batizados e quando esse batismo é fruto de uma verdadeira conversão, de um verdadeiro arrependimento. Nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos revestidos de Cristo e a justiça de Cristo passa a ser nossa justiça. E nós recebemos o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. Lembra lá de João capítulo 14, verso 7, acho que agora. O mundo não pode receber, perdão, é João 16. O mundo não pode receber. Só um filho de Deus, só aquele que se torna filho de Deus pode receber o Espírito Santo. Então, nós vemos essas 2 experiências na vida de Jesus. Ele nos mostra como se faz, e a gente viu acontecer isso na vida dele. Ele é declarado filho, e o Espírito Santo desce sobre ele. Então, no batismo e na tentação, a Bíblia nos revela aspectos importantes a serem considerados na nossa vida cristã. Ellen White escreveu no livro O Desejado de Todas as Nações, está na página 111, que Jesus não recebeu o batismo como confissão de pecado de sua própria parte. Ele se identificou com os pecadores, dando os passos que nos cumpre dar. Ele se identificou conosco, mostrando como nós devemos seguir na condição de filhos de Deus, se quisermos viver no reino de Deus. Seguindo aqui, ela diz: a vida de sofrimento e paciente perseverança que viveu depois do batismo foi também um exemplo para nós. E é por isso que agora a gente vai analisar essa experiência depois do batismo. Quando ele foi batizado, ele saiu da água e, de acordo com o registro em Lucas, capítulo 3, versos 21 e 22, ele foi orar. E diz o texto bíblico que, estando a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, como representante da humanidade a ser redimida, Jesus precisava vivenciar tudo aquilo que o homem vai vivenciar quando se une a Deus. Pode vivenciar. Ali ele foi declarado filho de Deus, mas logo em seguida ele foi levado pelo Espírito para o deserto, onde seria tentado. Então, veja, quando você foi batizado ou quando você foi batizada, você não ouviu esse som, essa voz. Como não se ouviu quando Paulo foi batizado. Como tantos outros foram batizados. Mas
como representante. Ali estava Deus ensinando no batismo de Jesus, passando a mensagem para todos os que viriam seguir os passos de seu filho Jesus. Quando você foi batizado, ainda que você não tenha ouvido a voz do Senhor, você foi declarado filho de Deus. Você foi declarada uma filha de Deus. Só que tem um detalhe. Todo filho de Deus terá que ter o seu momento de prova, desde Adão até cada um de nós. E aí, por isso que nós vamos perguntar como reagir diante dessas provas. E como entender a ideia de que um filho de Deus não está imune aos ataques do inimigo, nem das intempéries da vida. Bom, é importante a gente lembrar, está escrito em Tiago, no capítulo 1, verso 13, que Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado por sua própria cobiça. Mas no livro de Deuteronômio está escrito que Deus nos põe à prova. Veja em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 3. Deus nos põe à prova para ver se nós o amamos. Todos que nos entregamos a Jesus um dia pelo batismo, teremos nossos momentos no deserto. E Deus nos leva para o deserto para nos testar, para ver o tamanho do nosso amor, o grau do nosso comprometimento com Ele. Acontece que é justamente nesses momentos que Deus está nos levando a provações que o tentador se aproxima. Foi depois que Cristo passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, e ele estava lá chegando com as suas terríveis propostas. Vamos pensar agora detalhes dessas tentações. O que ele queria com essas tentações, o que essas tentações, ou que aquelas tentações, de fato, estavam também passando para nós. A primeira tentação, ele propunha, dizia, se você é o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Já parou para pensar a implicação desta proposta? O que ele queria aqui com Jesus? Ele estava querendo que Jesus fizesse algo sensacional para provar as maravilhas ou as vantagens de ter se tornado um filho de Deus. Mostre o que você ganhou. Mostre que é bom ser um filho de Deus. Ele ficou furioso com aquela declaração. O pai declara, este é o meu filho amado. Este aí não é filho do carpinteiro. Esse aí não é raiz de terra seca. Ele é o meu filho amado. Ele é o príncipe do universo. Ele deixou a glória e a adoração dos anjos. Aí ele deixou o palácio de marfim. Ele é o meu filho amado. Ele representa todos aqueles que haverão de se unir a ele pela experiência do batismo, como ele está tendo agora. Então, ele se aproveita daquela situação desprovida de recursos. Qual o cenário de um deserto? Que evidência poderia ter da presença de Deus? Agora ele estava ali sozinho, sem pão, sem água, sem a presença das pessoas, sem ninguém para lhe adorar, sem ninguém para lhe seguir, na companhia dos chacais, das serpentes, deserto. Já assisti um sermão, pastor Giovanni Melro, sobre a teologia do deserto. E a gente pode se aprofundar depois sobre isso, né? A teologia do deserto. São muitas as coisas que o deserto nos ensina e todos nós teremos que, de alguma forma, passar pelo deserto na nossa vida, na condição de filho de Deus. De Moisés até cada um de nós. E assim ele faz conosco hoje. Quando nós somos batizados, o que acontece? Música especial, abraços, presentes, almoço, festa, beijo. Isso dura uns meses. No caso de algumas irmãs, ganham flores, aplausos. Mas depois de algum tempo, a vida cristã segue o seu curso. E aí nós somos como que levados para o deserto, na nossa solidão. E aí Satanás se aproxima, diz, viu a besteira que você fez? Acabou. Você agora não é mais ninguém.
Cadê aquele povo que te abraçou, que te beijou, que te disse, eu te amo, você é a coisa mais linda que Deus tem nessa vida? Então, a vida está seguindo o seu curso, a igreja vai buscar outros agora, você já está salvo, vai deixar você e vai colocar você agora não para ser servido, mas para servir. A gente coloca as armas em suas mãos, vamos agora trabalhar. Terminam os mimos, e nessas horas Satanás vem com as suas tentações. Onde estão aquelas pessoas que te amaram? Viu a besteira que você fez? O que é que você ganhou em ter se tornado um crente? E agora? Vai viver do quê? Não foi assim? Olha a doença que te chegou. E alguns, eu sei que eu estou pregando aqui para alguém que já ouviu o tentador dizer assim, essa doença é porque você se tornou um seguidor de Jesus Cristo. É porque você entrou para essa igreja aí. Eu sei que você está falando isso. Sei que você já viveu isso. Ou talvez esteja até vivenciando isso agora. Mas Jesus nos ensina qual arma nós devemos usar contra as investidas de Satanás. E a arma é a palavra de Deus. Está escrito. Não só de pão vive o homem, não só de aplausos, não só de elogios vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando o eunuco saiu das águas do batismo, recebeu um abraço. Até o pastor que o batizou, Felipe, tinha sido arrebatado pelo Espírito e foi levado para um lugar bem distante. Mas aí a Bíblia diz que ele não olhou para os quatro cantos e disse, não vou ficar nessa igreja não. Ele seguiu o seu caminho cheio de júbilo, porque ele estava salvo. Ele tinha encontrado a salvação e é tudo para ele. Aleluia. Jesus nos ensina que nós somos trazidos de volta à casa do Pai pelo batismo para nos tornar filhos de Deus, para recebermos a maior de todas as bênçãos, termos sido salvos. Isso já é tudo. E em meio a qualquer circunstância, nós vamos ter a palavra de Deus como nossa regra de fé. A nossa obediência a Deus não está condicionada às circunstâncias. Nós não seremos fiéis somente enquanto as pessoas estiverem nos abraçando e dizendo eu te amo, preciso de você para ser feliz. Nós seremos fiéis ao Senhor porque nós nos tornamos filhos de Deus. Nós somos resgatados do império das trevas. Nós vivemos pela palavra. Quando você foi batizado, você recebeu não um carro novo, não promessas ilusórias, não garantias de emprego, de promoções. Você recebeu a certeza de que você foi perdoado, que Deus lhe aceitou na família dele e que você agora está caminhando rumo aos portais eternos da Nova Jerusalém. E a ferramenta que você tem agora é a palavra do Senhor. Não um lenço branco, não uma flor misteriosa. Você tem a palavra de Deus para viver por ela. Bem, mas depois da tentativa frustrada, o diabo não desiste, assim fácil. Então ele vai para a segunda tentativa. Usa a palavra de Deus de maneira distorcida e pede que Cristo, então, já que está escrito alguma coisa na Bíblia a seu respeito, então está escrito que você pode se jogar aqui do pináculo. Levou Cristo para um lugar bem alto, pediu que ele se jogasse de lá. O que implica essa proposta, além de viver independente de Deus? Satanás estava querendo dizer assim, exija seus direitos, agora que você é filho de Deus. Já que você é filho de Deus, agora você pode determinar. Não é assim que vemos, às vezes, alguns atrevidos. Senhor, eu determino que essa doença desapareça agora. Eu determino que o emprego apareça amanhã, vai se fulano. A ideia que Satanás passa com a tentação de Jesus, que vem hoje, de certa forma, para os crentes que querem ser filhos de Deus, é essa. Que Deus tem a obrigação de blindar seu carro, de curar seu câncer, de fazer seus filhos serem aprovados no vestibular, nos concursos, se livrar você de todo perigo, livrar do mal.
Mas essa é uma proposta do diabo. Nós nos tornamos filhos de Deus, somos abençoados, somos protegidos, mas Jesus nos ensina que embora nós tenhamos a promessa de que Deus nos guarda, né? De sermos guardados pelos anjos do Senhor se nós estivermos andando no caminho do Senhor, nós não devemos tentar o Senhor. E nem devemos esperar que Ele nos livre das consequências de nossos erros. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, precisamos estar atentos para isso. Nós somos filhos de Deus, nós estamos revestidos de Cristo, nós temos o Espírito Santo, mas se nós errarmos, vamos colher os frutos dos nossos erros. Caso a gente não se converta imediatamente daquele mau caminho. Porque, queridos, mais importante do que ver Deus operando salvação a um errante é ver o seu poder transformando pessoas, fazendo andar nos caminhos da vida. Mais importante do que a cura do câncer é a cura do pecado na alma. Bem, e se mesmo a gente sendo fiéis, a gente for assaltado pelo mal, que obrigação está na palavra de Deus, de que Deus tem de nos impedir que algum mal natural aconteça nessa vida? Entenda uma coisa, eu e você estamos em um mundo de pecado. Aqui tem tragédias, aqui tem tsunamis, aqui tem enchentes, aqui tem Covid, tem AIDS, tem câncer, tem acidentes por diferentes formas. Nós não estamos imunes. Nós podemos sofrer os ataques, nós podemos sofrer os males naturais deste mundo, podemos morrer. Nossos filhos podem ser atingidos de bala perdida. Nós podemos ser atingidos de bala perdida. O casamento pode se acabar, lamentavelmente. O filho pode perder a fé e sofrer o fenômeno da apostasia. O seu filho precioso, a sua filha preciosa. Sabe qual é a única garantia de livramento que nós temos na palavra de Deus? A garantia de não sermos tentados além de nossas forças. Isso está escrito em 1 Coríntios 10, 13. É a única garantia. Deus não vai permitir que sejamos tentados além de nossas forças. E é por isso que nós devemos orar. Jesus ensinou na oração lá em Mateus capítulo 6, o verso 13. Jesus ensina, e não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos do mal. Então, isso temos como garantia. Porém, nunca devemos achar, amados, que ao sermos batizados, nós ganhamos direito à imunidade contra todos os males dessa terra. Nunca podemos achar que você entrou para a igreja para parar de sofrer. Essa é uma mensagem do diabo. Se você não parou de sofrer, então porque você não entregou a sua vida para Deus, você não é verdadeiro, você não é fiel. Você entrou para a igreja para viver ou morrer por Cristo. Você entrou para a igreja para, pela graça de Deus, ser salvo desta geração corrupta, deste mundo que vai caminhando para o seu fim de destruição. Você foi salvo, você foi resgatado do império das trevas, você deixou de ser filho do diabo e se tornou filho de Deus. Você agora tem o Espírito de Deus em você. A justiça de Deus, de Jesus Cristo, o seu Filho, está sobre você. Isso é tudo. Mas mesmo sendo batizado, mesmo sendo fiel, o seu carro capota, seu carro colide, o pneu seca e o carro sai da pista, o ladrão rouba seu carro, tem que colocar o carro no seguro, viu, crente? Senão corre o risco de perder. Acontece. O corpo atrai doenças mortíferas. Como eu disse, acontecem coisas tanto aos ímpios, está no livro de Eclesiastes, tanto aos maus como aos bons, todos sofrem os problemas. Assim como Deus manda o sol e a sua chuva para maus e bons, o diabo também faz suas obras e atingem a todos, maus e bons, salvos e perdidos. E aí lembramos a célebre frase, há certas coisas
na vida que tem que acontecer. Porque se elas não acontecerem, outras não acontecerão. O que é que Deus faz dentro de tudo isso com seus filhos? Ele transforma em parte, essas maldições em bênçãos. Ele faz a gente tirar lições do sofrimento. Ele faz a gente crescer com o crescimento, com o sofrimento. A gente tem informação de que as provações, as perseguições, são obreiras de Deus para formar o nosso caráter. Nós somos submetidos a terríveis provas para ver se nós amamos a Deus. E nós devemos sempre nos perguntar como eu estou reagindo diante das provas. Estou representando bem a Deus, o caráter de Deus? Estou agindo como um filho de Deus? Estou agindo como meu modelo, meu mestre? Bem, e por fim, a última proposta de Satanás foi: eu te darei tudo isso aqui, os reinos do mundo e as glórias dele, se você se prostrar e me adorar. O que significa essa proposta, essa tentação? Ele estava querendo colocar na mente de Jesus a ideia de que adoração exige recompensa. Eu adoro se Deus me der. Ele está dizendo que quem adora está adorando na expectativa de ser recompensado. Ele diz: tudo isso te darei se me adorares. Foi o que o tentador disse. Mesmo entre nós, não é fácil a gente se livrar dessa tentação, não, viu? A gente precisa ser muito cuidadoso quando assiste alguns testemunhos. A gente vê dentro da igreja adventista, nós temos um quadro que a gente roda um vídeo no sábado pela manhã, na hora do culto, chamado Provai e Vede. São experiências lindas de que, em alguns casos, as pessoas foram fiéis a Deus e foram mais abençoadas ainda depois de terem demonstrado um grande gesto de fidelidade. Mas não pode deixar a mensagem de que você vai ser fiel para receber mais de Deus. É verdade que quem muito semeia, muito colhe, diz Paulo lá no tocante às ofertas, ele fala sobre isso. Mas nós não devemos adorar Deus visando recompensa. Nós adoramos porque Ele é Deus. Nós o adoramos porque Ele é santo. Nós o adoramos porque Ele é nosso Salvador. Nós o adoramos porque Ele nos criou para adorá-lo. Ele é o único objeto de culto em todo o universo. É o único que nós podemos adorar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós adoramos a eles. Nós adoramos independente do que vamos receber, queridos irmãos. À semelhança de Jó, mesmo que pareça que tenhamos perdido tudo, vamos adorar o Senhor. Jó disse, quando veio a última notícia de que tinha perdido tudo, ele disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Está em Jó, capítulo 1, verso 21. Mas no verso 20 diz a Bíblia que quando ele recebeu a última notícia, Jó adorou. Adorar a Deus. Fiel não adora a Deus em busca de recompensa. Ele adora a Deus porque Deus é digno de adoração. O homem é pó, nada mais que isso. Adorar é um imerecido privilégio. Nós adoramos a Deus em toda e qualquer circunstância. Porque Ele já nos deu tudo, inclusive a salvação. Nós adoramos aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Hoje, Satanás está querendo oferecer as glórias desse mundo para você. Ele está querendo que você transgrida a lei de Deus para ganhar dinheiro. Ele propõe que você participe daquele curso, aquele seminário, só esse sábado, transgrida. Eu lhe darei isso, olha a recompensa que você vai ter. É lógico, ele não se apresenta a você dizendo: eu sou o diabo e eu quero que você transgrida esse mandamento e você vai ganhar. Não, vem só o pensamento lógico. Eu tenho que participar desse curso porque meu salário vai dobrar, vai triplicar, vai centuplicar. Eu vou ganhar mais. Então eu posso deixar
Eu vou adorar isso aqui, a minha vontade, eu vou adorar essa proposta é adorável. Eu vou transgredir a lei. Trocar de mulher, trocar de marido, você vai ganhar mais. Essa é a proposta dele. Não se renda a Satanás. Seja fiel ao Senhor, permaneça fiel ao Senhor. Adore a Ele e preste culto. Você está com câncer? Adore a Deus com câncer. Você está desempregado? Adore a Deus desempregado. Você está triste? Adore a Deus na tristeza. Deus lhe criou para adorá-lo. O diabo arruinou sua vida e lhe fez caminhar para o caminho do pecado. Agora veio o Senhor para lhe resgatar e lhe fazer filho e filha de Deus. Outra vez. Ele lhe deu o seu Espírito. E a Bíblia é a nossa regra de fé. Nós temos a palavra de Deus para ser nosso guia. Nós vamos seguir pela palavra do Senhor. Eu vou encerrar contando uma história que aparece, que é bem familiar a nós. É a história de Horatio Gates Spafford. Ele nasceu em 1828. Ele era um advogado bem-sucedido na cidade de Chicago. Ele e a sua esposa, Anna, eram membros ativos da igreja presbiteriana. E eles eram também colaboradores de Dwight Moody, grande evangelista aí, que fazia campanhas pelos Estados Unidos e também pela Inglaterra. Em novembro de 1873, o casal resolveu fazer uma viagem de férias até a Europa, junto com as suas 4 filhas, Maddie, Taneta, Anne e Bessie. E a menor com apenas 1 ano e meio e a maior tinha 12 anos. Mas por um imprevisto, Horatio teve que ficar para ir alguns dias depois em outro navio. E a mãe, a sua esposa, Ana, com as suas 4 filhas, seguiriam para a Europa num navio francês, Ville du Havre, seguindo viagem. Mas em alto mar, o navio em que estava a mãe com as 4 filhas colidiu com outro navio, o Lochearn, da Inglaterra. Em meia hora, o barco foi ao fundo. 226 passageiros e tripulantes morreram, entre eles as 4 filhas do casal. A senhora Spafford, que foi salva por um marinheiro, ficou entre ali os poucos sobreviventes. Quando eles chegaram lá na cidade de Cardiff, no país de Gales, a esposa enviou um telegrama na época. E como, para quem não sabe, para quem não conhece, telegrama se paga por palavras, né? Se pagava por palavras, e cada palavra era caro, por caracteres, na verdade. E ela mandou uma carta para o marido, um telegrama, perdão, para o marido, com 2 palavras, dizendo: salva sozinha. E isso foi suficiente para entender o que tinha acontecido. Horatio imediatamente tomou o primeiro navio e viajou para se encontrar com a esposa. Dias depois, Dwight Moody e seu companheiro de trabalho, o cantor Ira Sankey, foram visitar o casal Spafford para levar-lhes algumas palavras de conforto e perguntaram como eles estavam se sentindo, e ele respondeu: está tudo bem com a nossa alma. E o nosso Kenneth Osbeck, especialista em história de hinos, ele relata um episódio interessante que aqui vem no ponto que a gente conhece. Ao Horatio viajar, antes de se encontrar com a esposa, através do Oceano Atlântico, o comandante parou por um instante e mostrou o local onde as suas filhas haviam naufragado ali no navio Ville du Havre. À noite, na solidão, no camarote, Spafford, então, pôs a escrever o seu hino. Se paz, a mais doce me deres gozar, se dor, a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Esse é o hino que está em nosso hinário adventista, número 230. A segunda estrofe diz: embora me assalte ou me ataque o cruel Satanás e me ataque com vis tentações,
Ó sim, certo estou, mesmo em tais provações, em Jesus acharei força e paz. Eita glória! Isso é fé inabalável. Isso é fé e amor incondicional que Deus espera de cada um de nós. Como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e que não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, adorarei ao Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Você é da sala 57, é abençoado. A maior bênção é que você se tornou filho de Deus. Se vier a cura, amém, glória a Deus. Se não vier a cura, permaneça fiel a Deus. É do diabo a ideia de que você está sendo fiel para receber algo mais. Deus vai lhe dar a bênção, mas você está entendendo que a maior das bênçãos já aconteceu, você foi salvo. Tudo que vier agora é lucro. Bênção é você ter sido salvo, é você ter se tornado filho de Deus. Se você está passando por dias difíceis, por dias de amargura, de grandes sofrimentos, entenda, querido, você não deixou de ser filho de Deus. Você não deixou de ser amado por Deus. Deus continua dizendo, este é o meu filho amado, esta é a minha filha, quem eu amo, eu tenho prazer em você. Você é a coisa mais linda que Deus tem nessa vida. O Espírito do Senhor está sim sobre você. O tentador se aproxima e dizendo, olha o deserto que ele encontra, você é meu. Mentira, você não é do diabo, você é de Jesus. O Espírito de Deus está sobre você, está em você. Permaneça firme pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Não desista e não seja infiel. Fique atento às terríveis propostas de Satanás e permaneça cativo da palavra de Deus. Seja fiel. Deixa eu mostrar aqui, a palavra está desaparecendo aqui no meu rosto. Aqui, minha Bíblia idosa, preciosa. Seja fiel à palavra do Senhor. Pastor Wagner, não sei se a gente tem essa música aí, Deus é Deus, né? Pensei que a gente poderia encerrar com esta aí. Animem-se, meus amados. Você quer o Inários em paz divinal, sou feliz com Jesus? Pode ser? Pode ser, aqui se eu tiver uma dessa aí preciosa, do Horácio. Aqui tá. Você quer orar antes da música? Então vamos orar então. Se você está passando por essas lutas também, se você está sendo inclusive tentado a achar que Deus não o ama, que você foi desprezado, esta palavra foi para dizer que você é o que Deus tem de mais precioso nessa terra. E Ele ama você. E Ele está aí com você, no leito, com o câncer, com o desemprego, com os amigos abandonando você, com o casamento se despedaçando. Deus está com você nessa fornalha. Não desista. Seja fiel pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Vamos orar juntos? Nós lhe agradecemos, Senhor, pelo enorme privilégio de termos sido feitos filhos de Deus. Isso é tudo para nós. Obrigado por tudo que o Senhor nos dá, com as bênçãos, por todas as bênçãos com as quais o Senhor cerca nossas vidas. Hoje eu quero interceder por aqueles que estão numa condição que aparentemente não é bênção, mas é o deserto, é a provação, é a oportunidade de dizer, eu serei fiel ao Senhor e à sua palavra. Dê-lhes força. E ajude para que depois de um tempo de prova, eles recebam a visita dos anjos e o consolo do Senhor. E ainda que tenham que ser levados à sepultura, que pelo teu Espírito atuando neles, sejam levados na condição daqueles que permaneceram fiéis até a morte, na condição daqueles que permaneceram firmes pelo que é reto, ainda que caíssem ao céu, que permaneçam na condição daqueles que, em face da morte, não amaram a própria vida. Esteja perto, Senhor. Mostra a tua presença agora desses que estão atravessando dias do deserto. Ajude-os, fortaleça-os. Faz-nos vencedores, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.
Glória a Deus, meu pastor, glória a Deus. Vamos ouvir um hino para selar toda essa inspiração bíblica, né? Essa iluminação da palavra de Deus. Lembrando exatamente isso, né? Apesar de qualquer coisa ou dificuldade, somos felizes com Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, né? Não tenha medo, não tenha medo. João 14, 27. Eita, bênção, hein, pastor? Eita, glória. Eita, glória a Deus, bênção não demais. Não pode enganchar, não, é glória mesmo. Obrigado, viu, amado? Muito obrigado pela disponibilidade, pela mensagem. Vamos Eu que agora... agradeço o privilégio. Obrigado mesmo. Amo você, viu, querido? Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe, amado. Eu também amo você, meu querido pastor.
meu amigo, meu parceiro aí de jornada. Obrigado por tudo que tem me ensinado. Eu preciso de você para ser feliz e acredito mais em Deus pela tua existência, pelo que Deus faz num pobre pecador como você e como eu. Amém. Um abraço. O Senhor nos uniu com propósito, querido, pode ter certeza disso.